X-Men 64, mais um recebido aqui do canal, que ganha vídeo hoje, sempre no formato review sem spoilers, seguido de resumo completo. Tudo isso hoje, logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 64 da Panini. Esse exemplar aqui, mais um dos recebidos enviados por Igor Meda, inscrito aqui do canal, membro inclusive do canal Fator X, e você também pode ser membro, clicando aqui no botão Seja Membro. Também pode contribuir com o canal através do nosso Pix, que você acessa por esse QR Code que está aqui do lado a maior parte do vídeo, ou usando como chave meu número de celular, que é o primeiro item aqui na descrição. Na descrição você também encontra link para adquirir X-Men 64 pela Amazon. Por esse link você ajuda o canal Fator X a dar uma comissão aqui para nós do canal. E também outros exemplares da revista dos X-Men, números anteriores, números posteriores, a revista do Wolverine, a saga dos X-Men, várias edições especiais e encadernados. E, do mesmo jeito que com X-Men 64, tudo que você adquire por aqui dá uma comissão que me ajuda a comprar mais revistas em quadrinhos para trazer e transformar em vídeos aqui para o canal Fator X e também investir no cenário, no equipamento e trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Aqui, como sempre, eu vou fazer em dois formatos, os dois formatos no mesmo vídeo. Então primeiro vem o review sem spoilers, contando o que eu achei da revista, quantas páginas tem, o que tem aqui dentro, qual o valor da revista, muito importante, e depois o resumo completo, onde eu conto tudo mesmo que tem aqui dentro, a história da revista. Para você que acompanha a coleção dos X-Men só aqui pelo canal Fator X, para você que já leu a revista, mas quer entender o conteúdo dela, tem referências em outras histórias anteriores dos mutantes que você não pegou, ou simplesmente vai até comprar a revista ainda, mas não liga para spoilers. De qualquer maneira, a minutagem para você escolher quais partes do vídeo você vai assistir vai estar no comentário fixado nesse vídeo mesmo. Pode pular o review sem spoilers se você só quer saber o que aconteceu na revista, ou você pode só assistir ele e pular direto para o encerramento e ver quais são os nossos próximos vídeos, o que mais que eu tenho para dizer para você no finalzinho desse vídeo aqui. Agora, vamos lá então para a primeira parte, review sem spoilers de X-Men 64 da Panini. X-Men 64 tem 128 páginas, custa R$ 34,90, reúne em seu interior X-Men Red de 2022, número 10, e X-Men de 2021, números 18, 19, 20 e 21, um arco completo da revista X-Men do Jerry Dugan, que é o que vai ocupar a maior parte da revista. X-Men Red é de cara o que tem de melhor aqui na revista, tá? Tá concluindo as tramas que estão desde o começo da revista, a traição de Abigail Brand, sua ligação com a Orcs e seus planos para Araco, planeta Araco, antigo planeta Marte, a relação ali de Vulcano com Tempestade, Vulcano que estava ameaçando o poder de Tempestade sobre Araco, e principalmente o poder de Xandra Neranani, a filha do Professor X, e da falecida Lilandra Neranani, sobre o Império Shi'ar. O Vulcano queria voltar a ser imperador desse reino alienígena e estava sendo manipulado por Abigail Brand nesse sentido. Nós temos X-Men de Cable, né, os X-Men formados em cima da hora pelo Cable para lutar contra Orbes Estelares e descobrir o que o Orbes Estelares queria, com o vírus tecno-orgânico que ele conseguiu obter do Cable e o que ele quer se associando a Abigail Brand nos seus planos. Então, essa equipe, essa força expedicionária de X-Men formada pelo Cable, estava lá lutando contra ele, inclusive encontrou as criaturas que operaram o Vulcano na edição passada, né, que operaram o Vulcano em um outro momento lá atrás, encontraram na edição passada. Estão desvendando todos esses mistérios, enquanto a Tempestade lida com as consequências mais diretas, o ataque, o atentado de Vulcano contra Xandra Neranani. E nessa conclusão tem uma surpresa razoável, que vai ter a ver com os eventos que começam na edição 65, Os Pecados de Sinistro, um arco que vai durar aí pelo menos 3 edições da revista X-Men, 65, 66, que eu já tenho as duas e vou transformar em vídeo aqui para o canal em breve, e o 67, que eu ainda não adquiri. O resto da revista, vou parafrasear meu amigo Von Deus, que disse isso numa live falando do Benjamin Percy, que escreve Wolverine. Ele disse que o Benjamin Percy, roteirista de Wolverine, parece estar jogando videogame com o controle desconectado do console, e os amigos enganaram ele, porque os outros roteiristas não levam em conta nada do que o cara põe na revista dele nas suas histórias. Então o Wolverine pode ir para o espaço, ir para qualquer lugar que não tem relevância para os outros títulos mutantes, mesmo o cara escrevendo X-Force e Wolverine. Pois é, o Jerry Dugan parece na mesma situação aqui, porque olha, são 18, 19, 20, 21, são 4 números de X-Men que eu olhei aqui, eles se passam simultaneamente aos Pecados de Sinistro. A editora Panini, para não quebrar o ritmo, está publicando tudo isso junto nessa revista aqui, porque a revista do Jerry Dugan não se ligou ao mega evento dos mutantes. Ela passou a margem disso tudo, ela está trazendo aqui uma história, uma primeira história que tem algumas pontas
para as histórias que vão seguir os outros 3 números e que traz a solução de uma ou outra coisinha, como o fato de agora existirem 2 Wolverine, né? 2 Wolverine e Laura Kinney, uma que estava presa dentro da câmara e outra que é o resultado deles usarem os protocolos de ressurreição na Laura acreditando que ela estava morta. Então tem 2 Wolverines, uma milhões de anos mais velho que a outra, porque ela ficou muito tempo presa na câmara. Então tem as consequências disso, isso até que é bem legalzinho. E depois as outras 3 edições são um arco envolvendo a ninhada, que vai vir explicar algumas coisas que a gente já estava vendo na revista dos X-Men. Já tinha alguns episódios, não só na revista dos X-Men, mas em revistas até dos Novos Mutantes, onde a ninhada, que deveria estar toda sob o controle de Nin, um membro mutante dessa raça alienígena, que inclusive foi aluno do Wolverine no Instituto Jean Grey para jovens superdotados. Então, essa raça deveria estar sob controle dele, mas vira e mexe está atacando alguém, ninguém sabe por que está escapando do controle do cara. Ele parece desconhecer que existem membros da sua raça que não estão obedecendo seu comando. Eu fico enfatizando isso, membros da sua raça, porque a ninhada é uma raça com uma mente coletiva. Então, eles deveriam sim se submeter ao comando do Nin desde que ele comeu o ovo rei. Isso tudo já foi mostrado nas páginas dessa revista X-Men mesmo, em números anteriores. E a explicação vai ter ligação com outra história dos X-Men, desses X-Men do Jerry Dugan de 2021. Até gostei da explicação. A única coisa que eu não gostei muito aqui foram as decisões tomadas por Ciclope e parte dos X-Men com base nas informações que eles têm. Jean Grey, que tem o motivo certo de por que a ninhada não está obedecendo o Nin, e não diz isso na hora de confrontar o Ciclope com todas as letras ali. Mas o Ciclope está muito extremo nessa edição, e não está parecendo o Ciclope que a gente tem visto na própria Era Krakoana. Está meio raivoso mesmo. Isso eu não gostei. Se você quer saber a conclusão de tudo que você estava vendo em X-Men Red, essa edição é indispensável, porque depois vem os Pecados de Sinistro. E aí é tipo uma era do apocalipse, né? Então até se plantaram as sementes para esse evento aqui nessa revista, mas vai sair bastante do que você estava vendo até então. Como eu falei, tem uma revelação importante que vai nortear aí, que vai ser pelo menos, vamos dizer assim, uma das 4 arestas dos Pecados de Sinistro. Eu recomendo, a partir do número 65 fica melhor, mas eu recomendo, principalmente para você que já está acompanhando. E agora, resta o resumo completo. X-Men Red 2022, número 10. Então aqui, como eu disse, a gente tem a conclusão de tudo que estava sendo montado em X-Men Red até esse momento. Nós vamos ver uma batalha em 3 frentes. Primeira delas, Vulcano versus Tempestade. Vulcano tentou assassinar Cassandra Neranani. Encontrou Roberto da Costa, o Mancha Solar, usando um indutor de imagens no lugar da Imperatriz Shi'ar, para enganá-lo. Se dirigiu então para o Palácio de Inverno para destruir Lala, onde encontrou Tempestade, pronta para confrontá-lo. Uma luta de 2 mutantes nível ômega, mas a Tempestade vai mostrar que é muito superior ao Vulcano, tanto no controle de seus poderes quanto na habilidade, na maestria com a qual ela lida com eles. O Vulcano não vai ter chance nenhuma contra ela. Vai acabar lacrado em metal por toda a eternidade pelos poderes combinados da Irmandade de Mutantes de Tempestade. Enquanto isso, na Fazenda de Mundos, coordenada por Orbes Estelares, membro da raça dos Progenitores, e isso vai ter uma reviravolta no final. A gente vê os X-Men de Cable lutando contra o cara, contra os progenitores, inclusive a maior parte deles está do lado de fora perseguindo o Tak, que está pilotando a nave que trouxe a equipe. Eles são grandes demais para operar dentro da própria Fazenda de Mundos, porque lá os corredores são de tamanho humano. Mas lá o Orbes Estelares, sem usar seu corpo, né, só a cabeça, que é aquele orbe dele, está coordenando outras forças que estão lutando contra esses X-Men. E entre essas outras forças, tem os 3 cirurgiões alienígenas que moldaram o Vulcano para as maquinações que estouraram agora, né, que pegaram ele logo depois dos eventos de A Guerra dos Reis e o prepararam para servir Abigail Brand e encontrar o fim que ele encontrou nas primeiras páginas dessa revista. Então, esses caras estão voltando suas habilidades para tentar também fazer esse mesmo tipo de cirurgia psíquica, por assim dizer, no Dobra, que está junto com esses X-Men. Estão quase conseguindo quando o Dobra recebe o apoio telepático de Labatuca, membro da Irmandade de Mutantes, membro também do Grande Anel de Araco, e com a ajuda dela ele consegue se livrar da influência deles e os mandar para bem longe, usando seus poderes de conversar com o universo e teletransportar as pessoas e a si mesmo. E assim a batalha começa a virar para o lado dos X-Men contra o Orbes Estelares, que é claro, cede quando pressionado. A equipe recupera o vírus tecno-orgânico de Cable que tinha sido obtido pelo Orbes Estelares de dentro de seus laboratórios, que ele não sabia qual era o uso que o Orbes Estelares ia dar para essa amostra do vírus. Então depois que isso é obtido, depois que as informações são conseguidas, esse grupo de X-Men, com Dobra já de volta ao controle dos seus poderes, se evade dali, passa a buscar o Tak pouco antes dos outros progenitores destruírem a nave dele, que eles estavam perseguindo desde a aventura passada, desde a edição passada. Enquanto isso, a terceira frente do confronto se inicia. É o momento que a Abigail Brand percebe que os X-Men só podiam estar um passo à frente dela com informações de dentro. Assim ela se volta para o mutante Mentalo,
que é um Scrock, que é um mercenário que estava ali a serviço dela na espada e que ela achava que era da sua confiança porque estava recebendo bastante. Só que tem alguém que tem mais dinheiro e está acostumado a comprar essas pessoas. É Roberto da Costa, o X-Men brasileiro, e o Mentalo estava trabalhando para ele. E é o Roberto da Costa também que vai chegar ali junto com a Cassandra, junto com a própria Rapina, ficar frente a frente com a Abigail Brand, que vai fugir, né, vai se evadir de lá rapidamente antes de ser levada a julgamento, antes de ser presa e tudo mais, e voltando para um lugar super secreto, onde ela planeja se recompor para voltar e atacar Araco, voltar e colocar seus planos em prática. Ela se vê frente a frente com o Rei Pescador, também membro da Irmandade de Mutantes e do Conselho das Sombras de Araco, mesmo conselho do qual faz parte o Mancha Solar. Por fim, com tudo resolvido, a gente só não sabe o que aconteceu com a Abigail Brand nas mãos do Rei Pescador. A gente tem um extra aí, que é o Orbe, que é a cabeça do Orbes Estelares, se abrindo para revelar quem está no seu interior. Na verdade, o Orbes Estelares não é um alienígena da raça dos progenitores. Provavelmente ele que os criou. E nós ficamos frente a frente com o Nathanael Essex, com o símbolo do naipe de paus na testa. Mais um dos 4 sinistros que a gente está conhecendo nessa edição. Isso vai ser muito importante para os pecados de Sinistro. X-Men 2021, número 18, resumo completo. Então aqui a gente vê as duas Wolverines, Wolverine Laura Kinney original, ficou presa na câmara e envelheceu vários anos, inclusive alguns deles junto com o Synchro, que foi seu companheiro, mas o Synchro saiu e achou que ela havia morrido para que ele pudesse fugir. E a Wolverine, também Laura Kinney, mas que passou pelos protocolos de ressurreição após Synchro deixar a câmara, e com base nas memórias dele, os X-Men chegaram à conclusão que a Wolverine havia morrido na câmara. Só que recentemente, essa Wolverine, a primeira, foi encontrada viva por Forge e libertada de lá. Então nós temos duas Wolverine, a que passou pelos protocolos de ressurreição e a original, que na verdade não havia morrido. E as duas vão se encontrar e se entender agora com a ajuda dos X-Men eleitos. Então a gente vai ver que a Wolverine Laura Kinney está junto com Cristal e com Jubileu na aventura que sai no título Exterminadoras, que vai ser publicada na revista do Wolverine, a partir do número 14, lutando contra vampiros. Vão receber a visita dos X-Men com a Wolverine que estava na câmara. As duas vão conversar e chegar a uma conclusão. A Wolverine mais velha, que estava na câmara, vai assumir um novo nome, vai ser chamada no Brasil em português de Predadora, e ela vai permanecer nos X-Men eleitos. A Wolverine mais nova se recusa a abandonar o nome Wolverine e vai ficar com as Exterminadoras. E as duas não têm planos de serem amigas de maneira alguma, então vão se separar a partir dali e não pretendem se encontrar mais. O Synchro está muito feliz, porque essa foi a Wolverine que foi sua companheira, então eles voltam ali a viver juntos e a serem felizes na Casa da Árvore, que é a base dos X-Men. E em paralelo a isso, o Forge e a Suplício estão tendo uma missão no espaço, estão tentando resgatar a cabeça perdida de um Celestial, chamada aí de Lugar Nenhum, e que já foi base dos Guardiões da Galáxia, mas que agora só está à deriva em outro ponto do multiverso. Eles vão conseguir chegar até lá, vão se ver inicialmente fora dos seus próprios corpos, mas vão começar aos poucos a acessar toda aquela tecnologia e assumir o controle dela para levar a cabeça de volta para o nosso universo e para que ela possa inclusive ser útil para Krakoa. No finalzinho da revista, a gente vê Corsário, membro dos Piratas Siderais e pai do Ciclope, pedindo socorro, e ele está infectado por um embrião da ninhada. X-Men 19, 20 e 21. Aqui, então os X-Men partem em busca do pai de Ciclope, de Corsário. Forge ainda está em lugar nenhum, tentando resgatar a cabeça do Celestial e trazer para o nosso universo, para que possa ser útil a Krakoa. Então a equipe já está um pouco desfalcada. Jean Grey e Magia vão se separar da equipe também, vai procurar o Nin, o alienígena que fez parte dos X-Men, que é membro da raça alienígena ninhada, mas que não é controlado pela coletividade. Mais do que isso, que recentemente consumiu um ovo rei, desenvolvido por engenharia genética Kree, e desde que ele consumiu esse ovo rei, ele passou a ser capaz de controlar telepaticamente toda a raça da ninhada, fazendo com que ela não atacasse mais pessoas inocentes e arranjasse outra forma de se reproduzir. Mas, desde que ele assumiu esse manto, alguns focos da raça alienígena ninhada apareceram atacando uma ou outra forma de vida consciente e inocente. E os X-Men já estão um pouco preocupados com isso. Então, a Jean Grey e a Magia queriam descobrir o motivo do Nin estar perdendo o controle, pelo menos de parte da raça alienígena. O Ciclope e o resto dos X-Men vão lá socorrer o Corsário, conseguem encontrá-lo. O Synchro começa a duplicar poderes de vários mutantes, alguns poderes à distância, como o da Jean Grey, para estabilizar o pai do Ciclope. A Predadora, a antiga Wolverine, a versão mais velha da Wolverine que está lá nas Exterminadoras, vai fazer uma cirurgia com suas garras e também com apoio psíquico
do Synchro e de vários outros poderes que ele está duplicando ali. E eles vão conseguir tirar o embrião da ninhada do corpo do Corsário antes que ele se misture demais ao cDNA e transforme o Corsário em um alienígena da raça ninhada, que é isso que a ninhada faz, é o jeito que ela se reproduz. Ela começa bem parecida com o Alien, o oitavo passageiro, mas em vez de irromper do corpo da pessoa, ela transforma o corpo da pessoa num corpo da ninhada. Então eles conseguiram extirpar isso, só que faltam várias partes do Corsário, né? Ele está sendo estabilizado telecineticamente pelo Synchro, criando dutos telecinéticos mesmo para que o sangue corra de uma parte até outra do corpo que foi destruído. E o cara precisa sofrer reparos com a tecnologia orgânica da sua nave, que a sua nave é sim capaz de replicar tecidos orgânicos. Inclusive foi assim que o Xavier ressuscitou a primeira vez. E eu vou deixar esse vídeo da saga da ninhada nas telas finais para você entender melhor esse outro episódio. Então, os X-Men vão conseguir resgatar ele. Outra parte dos X-Men na mesma missão, enquanto eles estão ali salvando o Corsário e estabilizando ele, estão salvando colonos que estavam no mesmo quadrante que o Corsário e também estão sendo alvo do ataque da ninhada, e eles vão se encontrar todos juntos e ir a bordo da mesma nave para colocar esses colonos em segurança, para estabilizar o Corsário e para partir dali, enquanto a Jean Grey está tentando descobrir o que aconteceu para o Nin perder o controle de uma parte tão grande da raça que ele deveria controlar. E aí a gente vai descobrir, porque enquanto ela está ali confrontando o Nin está falando que não sabe o que está acontecendo, mas que ele tem tido pesadelos muito estranhos e que ele não consegue controlar, e que talvez esses pesadelos tenham a ver com isso, com esse controle telepático que ele tem perdido de alguns focos daqueles que deveriam obedecê-lo. E é nessa hora que a gente vê a conexão com aventuras anteriores desses X-Men, porque vai surgir o pesadelo que confrontou a Jean Grey no último Halloween, nessa mesma revista X-Men. E o pesadelo jurou que ia se vingar. E ele está se vingando agora. Como que ele está se vingando? Fazendo o Nin ter pesadelos cada vez mais constantes com a raça alienígena ninhada, fazendo exatamente o que está fazendo. Então o Nin, subconscientemente, afetado por esses pesadelos, libera alguns dos seus comandados para cometer as atrocidades que estão lá nos pesadelos. E não é culpa dele, é culpa dessa entidade, desse demônio pesadelo inimigo do Doutor Estranho. Ele vai ser derrotado mais uma vez por Jean Grey, com a ajuda da magia, mas principalmente de Jean Grey. Jean Grey vai então encontrar com os X-Men para explicar o que está acontecendo. Mas até essa altura, o Ciclope já está muito indignado com seu pai ter quase morrido por causa da ninhada. Está dizendo que eles têm que resolver o problema da ninhada de uma vez por todas. Está propondo ali genocídio dessa raça alienígena, mas argumentando que não é genocídio, porque apesar de conscientes, parte de uma coletividade mais conscientes, eles são parasitas. A multiplicação deles depende da perda de vidas de outros seres conscientes. Então o Ciclope também está focando muito nisso. Não parece ser o Ciclope que a gente conhece, propondo ali a destruição de toda uma raça, mesmo nessas condições. Então ele está bem indignado, e isso vai se agravar com o quê? Com os colonos que eles acharam que conseguiram salvar, se mostrando infectados pela ninhada, começando suas transformações, e o Synchro e a Predadora não tem outra opção senão lutar contra eles e depois ejetar todos eles no espaço, terminando por só salvar o Corsário naquela missão. Então isso vai deixá-los muito deprimidos, muito perdidos e ponderando mais para o lado do Ciclope nessa história. O Forge e a Suplício conseguiram todas as informações que precisavam de lugar nenhum, conseguiram assumir o controle da instalação, porque sim, a cabeça de um Celestial, apesar de orgânica, é também tecnológica, conseguiram acessar o suficiente dessa informação para levá-la de volta para o universo Marvel tradicional, para o universo Marvel 616, no alcance do domínio espacial de Krakoa, e ali se estabelecer uma cabeça de ponte e descobrir mais informações sobre a raça alienígena celestial. Então o Forge se reporta a Jean Grey. A Jean Grey chega com o Nin, se encontrar com o Ciclope e com os demais X-Men, encontra o Ciclope irritado daquele jeito que eu descrevi para vocês e propondo a destruição de toda a ninhada. Nisso, eles já receberam um pedido de socorro de Carol Danvers, a Capitã Marvel, que em sua própria revista mensal, no número 9, publicado pela Panini, está lutando também contra um desses focos da ninhada que o Nin perdeu o controle e está pedindo a ajuda dos X-Men. E eles estão dispostos a ir lá, lutar ao lado da Carol Danvers e exterminar a raça ninhada de uma vez por todas. A Jean Grey se opõe a isso, diz que tem explicação, não é culpa do Nin ter perdido o controle, o Ciclope não quer saber, diz que vai aceitar o pedido de socorro da Carol Danvers e vai lá sim para matar os alienígenas da ninhada que estão lutando contra ela. E a Jean Grey não tem outra opção, senão brigar com o Ciclope e virar pro Nin e falar: olha, eu vou oferecer um lugar seguro para você e para todos os membros da sua raça, que você ainda for capaz de controlar. E assim, a história termina com ela pegando lugar nenhum, que o Forge acabou de se reportar dizendo que está sob controle de Krakoa, e levando todos os membros da raça alienígena ninhada que o Nin ainda consegue controlar para ter esse lugar como asilo, como local seguro para se esconder dos próprios X-Men do Ciclope que foram se associar a Carol Danvers para derrotar a raça alienígena da ninhada. E isso
encerra X-Men 64 da Panini e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.